Na aula de hoje falaremos sobre sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Um sistema de equações é quando na mesma situação-problema é possível escrever duas ou mais equações do primeiro grau com duas incógnitas e relacionar todas entre si. Para isso acontecer, podemos seguir alguns passos que facilitarão relacionar as equações. Primeiro, ler o problema com atenção e interpretando a situação. Segundo, atribuir incógnitas para o problema. Terceiro, escrever equações do primeiro grau para representar o problema. E quarto, relacionar e montar um sistema de equações. Exemplo 1. Primeiro, vamos ler o problema com atenção. Em um quintal há galinhas e coelhos. Há 7 cabeças e 22 patas. Quantas são as galinhas? E os coelhos? Segundo, vamos atribuir incógnitas para a situação. O número de galinhas será x e o número de coelhos será y. Terceiro, escrevemos as equações para representar a situação. O referencial para a primeira equação será 7 cabeças, então vamos somar as incógnitas. Então a equação é x mais y igual a 7. A outra equação tem como referencial 22 patas. Então, iremos somar as incógnitas, porém devemos lembrar que o referencial são patas, e galinha tem 2 patas e o coelho tem 4 patas. Então, a equação é 2x mais 4y igual a 22. Quarto, como essas duas equações são do primeiro grau com duas incógnitas, podemos relacionar e assim montar um sistema de equações como visto na imagem. Exemplo 2. Primeiro, vamos ler o problema com atenção. Em um estacionamento, há 11 veículos. Há carros com 4 rodas e motos com 2 rodas. Foi verificado que ao todo são 34 rodas. Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Segundo, vamos atribuir incógnitas para a situação. O número de carros será C e o número de motos será M. Terceiro, escrevemos as equações para representar a situação. O referencial para a primeira equação será 11 veículos, então vamos somar as incógnitas. Então a equação é C mais M igual a 11. A outra equação tem como referencial 34 rodas, então iremos somar as incógnitas, porém devemos lembrar que o referencial são rodas, e carro tem 4 rodas e moto tem 2 rodas. Então a equação é 4c mais 2m igual a 34. Quarto, como essas duas equações são do primeiro grau com duas incógnitas, podemos relacionar e assim montar um sistema de equações como visto na imagem. Solução de sistemas. Para resolver o exemplo 1, inicialmente podemos pensar nas equações separadas e para cada uma delas podemos encontrar diversas soluções que tornam a equação verdadeira. Para somar 7 cabeças, temos as opções apresentadas. Lembre-se que o ideal é fazer o cálculo para ter certeza de que o resultado da equação é verdadeiro, e para isso, você pode utilizar a equação encontrada para facilitar esse cálculo. Para somar 22 patas, temos as opções apresentadas. Da mesma forma que na equação anterior, o ideal é fazer o cálculo. A solução de um sistema de equações é um par ordenado que satisfaz simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as equações da situação. No caso desse exemplo, o par ordenado 3 e 4 satisfaz a equação x mais y igual a 7 e a equação 2x mais 4y igual a 22, pois aparece em ambas soluções individuais. Abaixo, o passo a passo para verificar que o par ordenado é solução para as equações. Logo, o par ordenado 3 e 4 é a solução para este sistema. Para resolver o exemplo 2, pensando nas equações separadas, teremos as seguintes opções apresentadas para somar 11 veículos. Para somar 34 rodas,
também teremos as opções apresentadas. No caso desse exemplo, o par ordenado 6 e 5 satisfaz a equação C mais M igual a 11 e a equação 4C mais 2M igual a 34, pois aparece em ambas soluções individuais. Abaixo, o passo a passo para verificar que o par ordenado é solução para as equações. Logo, o par ordenado 6 e 5 é a solução para este sistema.